Fala, conectado! Estamos aqui no nosso 15º episódio e sempre Rodolfo Jenner aqui no co-host e o nosso convidado de hoje, Felipe Lopes. Esse cara tem uma história, gente, sensacional, um mega empresário, já teve muita vivência aí, vai ajudar muito todos nós. Felipe, primeiramente, bem-vindo ao episódio. Gostaria que você se apresentasse aqui e fizesse as honras, falasse um pouco sobre a sua história, quem é você, como que surgiu todos os negócios. Vamos ter uma conversa bem legal. Seja bem-vindo. Vamos iniciar aí. Prazer, obrigado pelo convite. Primeiro aqui agradecer aqui, né? Os Opa, dois parceiros aqui. Tamo junto. Satisfação estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Lopes, né? Eu tenho 46 anos. Comecei a empreender em 2002. Foi meu primeiro CNPJ. Trabalhei aí durante 4 anos como CLT. Chegou um momento ali que eu falei, cara, eu preciso empreender, né? E aí a história ela é muito ampla. Eu não tinha dinheiro para empreender no Rio de Janeiro, cidade muito cara na época. Então fui empreender a 500 quilômetros do Rio de Janeiro, que foi no Espírito Santo, um estado que me abraçou, uma cidade com 28 mil habitantes. E ali começou a minha trajetória. Foi o meu primeiro mercadinho que eu abri, tinha uns 100 metros, apenas um caixa. As prateleiras eram de madeira, os freezer a gente botava aquele galão de 20 litros em cima. Era algo bem simples, sabe? E ali começou toda a minha história, minha trajetória. Durante 23 anos eu atuei no segmento supermercadista. E assim, aí no meio do caminho a gente foi investindo em outras coisas, né? Legal, cara. Então, assim, ao longo do bate-papo eu vou trazendo aqui alguns elementos que aconteceram nessa história. Obrigado mais uma vez, Ricardo, Rodolfo, grandes parceiros. E vamos seguir aqui contando pra galera aí muita resenha, muito alto astral. Show de bola. Vamos falar de um jeito natural, né? Eu digo que a minha comunicação é uma comunicação direta e simples. Eu não trago elementos técnicos em inglês, nada disso. Cada um tem a sua característica, eu tenho a minha. A minha essência é essa. E vai ser muito gostoso. Português do jeito que ele é, né? Exatamente. Português entendível, né? Exatamente. Felipe, vamos lá. Eu acho que eu vou começar perguntando aqui que eu tenho uma curiosidade, cara. Como que é ser um comerciante, né? Ter um comércio no Rio de Janeiro, cara? Porque eu acho que o pessoal sempre... A TV sempre trouxe aquela visão de que o Rio de Janeiro é um negócio... como se diz, é uma cidade muito complicada, muita criminalidade, muito perigosa. Como que é, cara, ter um comércio no Rio de Janeiro? Então, são 23 anos, né? Até esse movimento de eu vender tudo, né? Foram 10 anos no Espírito Santo e 13 anos no Rio de Janeiro. Cara, assim, as histórias são surreais. A gente conta, as pessoas não acreditam. A gente nem pode contar aqui tudo, porque realmente teremos alguns problemas na segurança pública do Rio de Janeiro. Né? Mas a realidade é que, assim, ser empresário no Brasil já é algo... Com certeza. Assim, você tem que ser um cara muito resiliente. Ser empresário no Rio de Janeiro, no segmento supermercadista, você potencializa isso porque você trabalha ali com a milícia, com o tráfico. São vários elementos que você tem que, no dia a dia ali, você tem que, né, deixar passar e focar no realmente que interessa. Então, assim, eu digo que ser empresário no Rio de Janeiro, você tem que ser herói. Eu não estou falando isso porque nós estamos num podcast, porque realmente é muito difícil, porque o Rio de Janeiro ele é cercado de favelas. Você pode ir na Zona Sul, Barra da Tijuca, aí tem a Cidade de Deus que envolve ali. Então, assim, mas eu tenho muitas lembranças boas, né? Porque é através do supermercado que realmente eu cheguei até aqui, né? Abri outras empresas. E eu digo que é você que quer empreender. Vamos lá, você que quer empreender no Rio de Janeiro. Lá. Você quer empreender no Rio de Janeiro. Tenha resiliência e use esses 2 ouvidos aqui, ó. Porque você vai escutar muita coisa que você tem que deixar passar. Porque senão você vai ficar com medo. Agora, se você tiver uma estrutura legal, se você for uma pessoa que tem uma tranquilidade de entender realmente esses problemas, você consegue empreender. Show de bola. Cara, um dos pontos que eu sempre gosto de entender o que iniciou você, Felipe Lopes, no empreendedorismo. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ganhar mais. Via de regra, os empresários que não têm uma trajetória familiar, né, vamos dizer assim, né,
família, empresários, etc., tendem a ser assim, mais por uma questão financeira, né? Vou me iniciar aqui porque eu entendo que é o que vai me dar resultado, que eu acho que trabalhar como funcionário, etc., não é o que vai mudar a minha vida, né? O que aconteceu na sua vida, o ponto mais de inflexão que você vê, até trazendo referência aí ao livro do Flávio Augusto, né? O que mudou, assim, de fato, a sua... Sei que você é um fã dele, mas o que você entende que mudou, assim? Foi o ponto, eu preciso fazer isso, que você falou, né? Teve a oportunidade lá no Espírito Santo, mas teve alguma coisa, assim, que, te motivou ainda mais, assim, na sua opinião? Então, são vários elementos. Eu comecei a empreender, na verdade, com 8 anos. Com 8 anos, eu já comprei minha primeira caixa de isopor. Meu pai, na época, me ajudou. Sou filho de português, já tenho sangue ali. Meu padrasto e meu pai são 2 portugueses. Então, aos 8 anos, já comecei a empreender. Aos 8 anos, eu já estava vendendo picolé na porta da minha casa. Aos 12 anos, eu já expandi um pouco mais. Eu chamei um primo, a gente comprou 2 caixas de isopor com picolé e fomos para a cidade do Jeans, no Rio de Janeiro. Então, a gente começou ali a vender mais e fazer uma pequena escala, né? E aí, dentro desse período, 12, 13, 14, eu fui empreendendo. Eu fazia festa junina todo ano, onde tinha minhas barracas, onde eu vendia. Então, eu acho que é um pouco da cultura portuguesa do meu avô. Meu avô saiu de Portugal com todos os filhos pequenos, vieram de navio para o Brasil. Então, eu acho que eu nasci com essa vontade de empreender. Agora, já na fase adulta, o que me marcou? Assim, que eu falei assim, eu preciso empreender. Para você que está me ouvindo aí, é muito importante o que eu vou falar. Viva o seu sonho, não viva o sonho dos seus pais. Porque isso vai trazer marcas na sua vida, você vai ser uma pessoa infeliz, você realmente não vai fazer aquilo que você nasceu para fazer. Eu digo que Deus dá um dom para cada um. Então a gente tem que explorar o que a gente tem de melhor, sabe? Uhum. Então, eu tinha 4 anos que eu estava na Bradesco Seguros, muito bem empregado, fazia faculdade de Direito, né? Eu fui até o 4º período. E naquele momento que eu estava ali, um belo dia, passou uma chamada barca. O que seria uma barca numa empresa? Demissão em massa. Então, as pessoas que tinham 27 anos de casa, 30 anos de casa, tiveram uma demissão absurda. Naquele momento ali, eu falei, eu não posso viver isso. Eu me teletransportei, eu falei, imagina eu com 40 anos, com um filho, e de repente eu sou mandado embora. O que eu vou fazer? Então, naquele dia, eu já namorava com a minha esposa. Eu falei assim, Rodolfo, eu pensei, cara, eu preciso empreender. Ricardo, eu cheguei em casa, falei com era minha namorada. Falei, olha, vamos abrir um negócio. E ali foi a minha virada-chave. Eu falei assim, cara, eu preciso juntar dinheiro o máximo que eu puder para abrir o meu primeiro negócio. Então, o primeiro insight que eu tive foi naquele dia. Foi uma situação de desconforto que te fez se movimentar. Você colocou no lugar das outras pessoas, né? Agora, eu tenho uma curiosidade aqui para falar para vocês. Essa curiosidade que eu não sei se está na pergunta, mas vou adiantar. Aqui não, é uma não tem curiosidade nada. Que eu falo assim, eu acredito, se puxar no Serasa do Brasil, eu acredito que eu fui o cara mais jovem no Brasil a ter um nome no Serasa. Exatamente. Pode puxar, Serasa, puxa aí meu nome depois e coloca aí pro pessoal. O que aconteceu? Eu tinha 18 anos e na época dos bancos tradicionais, era Bamerindos, Banco Real, Unibanco, você recebia uma carta convite para fazer uma entrevista. E meu cunhado trabalhava no Bamerindos, ele me mandou uma carta convite para eu fazer uma prova. Eu sempre fui muito bom em matemática. Português, péssimo. Matemática, multiplicação, ali eu sempre fui muito bom. Eu falei assim, vou passar na prova. Eu fui na Universidade de Castelo Branco. Por que eu fui lá? Porque para fazer a prova você tinha que estar matriculado em uma universidade. Aí eu fui lá, meu pai contador, na época já. Falei, cara, o que eu vou fazer? Vou me matricular em contabilidade, porque eu vou seguir os passos. Seguir os passos do meu pai. E era a faculdade também mais barata na época. Uhum. Me matriculei, Rodolfo, fiz a prova e não passei. O que aconteceu? Na época tinha o Banco Real, tinha conta universitária. O que eu fiz? Cheque especial, cartão de crédito. Tive que pegar aquela grana, ir lá na faculdade, pagar a faculdade, porque eu ia voltar em algum momento, só que eu fiquei sujo
No banco. Então ali começou essa história de você... Eu falei, por isso que eu falei que eu fui o cara mais jovem, com 18 anos, em alguns dias, a ter o nome negativado. Então, assim, é uma história que me marcou muito. É uma curiosidade, assim, fora da curva, Legal, né? já desde... É porque assim, né? A gente costuma dizer que empresário tem que gostar de dívida também, né? Então, Risco, né? Já gostar de correu risco e assumir isso como sendo algo impulsionador. A gente costuma ver também empresas que não têm essa visão, que acham que dívida é ruim, que acham que tem que ter um boletim para pagar para te dar ali um combustível para você querer fazer as coisas acontecerem. Mas agora, vamos lá, legal, Felipe fazendo direito, entrando, talvez a parte de contabilidade, você comentou, mas em que momento que você, precisa empreender no ramo de supermercados? Porque eu acho que existiu também, né? Primeiro você falou, precisa empreender. Em que momento você achou, não, eu preciso empreender no ramo de supermercados? Teve alguma insight, alguma coisa que te gerou até essa ideia? Teve, eu vou ter que voltar um pouco antes aqui, para contextualizar essa história. Trabalhava no Bradesco e na época, não sei se vocês pegaram, Ricardo Rodolfo, a parte de ticket do papel. Então você era funcionário, você recebia ali o ticket. E eu vendia o meu ticket dentro do banco, da seguradora, e levava quentinha para economizar, de todo esse alimentação processo. você tá falando, né? O ticket ticket refeição. Legal. E aquilo me incomodava, porque eu falava assim, cara, eu vou ficar perdendo 16% aqui pro agiota. Comecei a empreender novamente dentro da empresa. Comecei a falar pro meu amigo do lado, você não quer que eu troque para você o ticket? Resumo, em menos de 2 meses eu já estava trocando para todas as pessoas dentro do banco. Só não trocava comigo o presidente e o vice-presidente. Até o superintendente já trocava comigo. E aí eu comecei a ganhar muito dinheiro, mais do que o meu salário. Comecei a juntar e pensando ali em abrir alguma coisa. Sim. E aí, só que eu falo assim, tudo na vida vem da fé. Foi um cara que eu tenho muito temor a Deus, eu sou um cara muito espiritualizado, eu não sou um cara eu sou cristão, mas eu sou um cara aberto, sabe? E eu sempre pedia muito a Deus, sabe? Falava assim, Senhor, me dá uma oportunidade. E um belo dia, o telefone da minha casa tocou, um primo meu do Espírito Santo estava vindo para o Rio de Janeiro, eu fui pegar ele na rodoviária, eu falei, cara, contei para ele a história, né, que eu trocava ticket, e o pai dele era dono de um mercadinho no Espírito Santo. E eu pensei, eu perco 16% pro agiota, né? Falei, seu pai tem mercadinho, né? Vou no Espírito Santo com você para ver se eu pego todo esse volume e passo por ele e a gente racha esse lucro. Essa foi a minha intenção. Ao chegar no Espírito Santo, na frente desse mercadinho, tinha uma faixa de passo-ponto. Então eu digo assim, pela fé foi Deus que me colocou ali. Então naquele momento eu olhei para aquela faixa e falei, meu Deus, é aqui que eu vou ficar. Então eu me recordo como se fosse hoje. Cheguei para ele, levei a ideia, só que ele falou, estava entrando na era da informática, literalmente, a SEF. E naquele momento, ele me passou o valor que ele queria, né? Eu falei assim, cara, não dá, vou ter que vender meu carro. Eu tinha um dinheiro e tudo, falei, vou ter que ser mandado embora. E, cara, eu preciso registrar aqui um exercício de gratidão, que eu vou contar lá. Eu sempre quis ter a oportunidade de publicamente agradecer a Terese Cristina, que era minha superintendente no Bradesco, e ela me ajudou muito nessa época, né? Terese, forte abraço para você, você sabe o que aconteceu ali naquele momento, então quero tornar isso público, eu não posso revelar efetivamente o que aconteceu, mas ela me ajudou muito nessa trajetória. E ali eu tomei uma decisão, vi aquela faixa, falei, cara, eu vou realmente empreender. Só faltava o dinheiro, né? Que aí é uma história muito interessante. Então já vamos emendar ela, porque assim, eu acho que chegou o momento de você ter 6 supermercados, né? Que isso é uma coisa muito legal, que eu acho que você vai complementar. E aí eu acho que entra na questão até que eu trouxe no episódio com o Dr. Danilo. Basicamente, o que a gente fala, cara? O empresário às vezes tem um medo do crescimento. Eu vi que você primeiro precisou ter o dinheiro, que já foi empreendendo ali de forma interna dentro de um banco, né? Pensar de fora da caixa, porque as maioria das pessoas não pensam. Elas querem ter resultado, querem buscar algo elas novo. Querem estabilidade, né? Elas entendem que tem uma estabilidade lá, sendo que não tem, porque você já contou que pessoas com 30 anos de
de banco, ali 30, 40 anos, estavam sendo demitidas, né? Exato. Então conta pra gente essa história do como você conseguiu, porque a princípio, então, para você ter um supermercado, a gente remete a que tem que ter uma capitalização alta ali no início. O dinheiro dos VR foi suficiente ali para poder conseguir. Assim, isso é real, tá? Não é clichê. Eu digo que você empreender, você tem que ter coragem, você tem que ter garra. E fala assim, não tem plano B. Não tem. E foi muito assim que eu fiz, sabe? Todo mundo falou, você é maluco. Largar a Bradesco, que é uma mãe, você fazendo na faculdade, você vai fazer isso. Cara, eu vendi tudo o que eu tinha. Até um anel, pulseira, relógio, vendi meu carro. Tudo que eu tinha, eu vendi. Tudo que eu tinha de valor, cara. Só que não era suficiente para comprar esse mercadinho. Apesar de muito pequeno, você tem que ter um estoque. Né? Então, o que eu fiz o movimento? Eu fui em cima de 3 pessoas. Primeiro foi o Leonardo Lopes, um grande amigo. Léo, já te agradeci 100 vezes, né? Porque a gratidão ela tem que estar dentro do coração. Sim. Ele pegou um empréstimo consignado para mim no antigo Banerj, no Rio de Janeiro, em, sei lá, 72 vezes, aqueles juros surreal. Eu fui numa tia minha, também que eu tenho gratidão a ela pra caramba, ela me emprestou uma grana a juros. E faltava ainda um pedacinho. Eu namorava com a minha atual esposa, tinha 6 meses, cara. E meu sogro, Marinho, te amo, você sabe disso, também já te agradecia muito sobre isso. O Marinho, meu sogro, me conhecia há 6 meses. Rodolfo, um cara muito simples, sabe, Ricardo? Ele tinha um dinheirinho guardado. Eu falei para minha esposa, será que seu pai me emprestaria 5 mil reais na época? Isso 2002. Ele me emprestou sem juros, sem nada. E aí eu peguei 2 com juros e uma sem juros. Vendi tudo e fui para o Espírito Santo. E ali começou a minha trajetória. Consegui pagar todo mundo. Eu comecei a pensar só na minha empresa. Você quer empreender? Você tem que pensar o seguinte. Realmente, você tem que pular do avião e construindo aquilo que você quer do jeito que tá. Não é esperar o melhor momento para fazer, sabe? Então, Ricardo, o que eu fiz? Durante aquele 1 ano, Rodolfo, foi 2001 para 2002. 1 ano de dedicação total. Eu ia para o Rio de Janeiro no sábado à noite, chegava no Rio de Janeiro segunda-feira, saía sábado à noite do Espírito Santo, chegava domingo de manhã, passava o dia com a minha esposa, de 15 em 15 dias, e voltava no ônibus de domingo. Então foi 1 ano, assim, nessa pancada. E aí, a pergunta vai chegar, né? Qual foi a virada de chave? Então foram anos ali trabalhando, lutando. Em um determinado momento, num mercadinho muito pequeno, numa cidade muito pequena, eu já tinha expandido já 2 vezes já a minha loja, mas não é uma loja muito grande. Tinham apenas 2 caixas. E eu tinha um sonho de voltar ao Rio de Janeiro vitorioso. Todos nós queremos sair da sua cidade e retornar e dizer, cara, eu venci. Eu tinha essa vontade. Chegou um momento que eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu comecei a vislumbrar a construção civil. Então, a construção civil ela entrou ali em 2007. Eu comprei o meu primeiro terreno. E aí tem uma passagem na construção civil que era uma passagem muito emblemática para mim. Eu comprei o meu primeiro terreno. Pessoal, quem tem crédito tem tudo. Eu conto para as pessoas essa história. Todas as pessoas falam, cara, você está inventando. E não estou inventando. As pessoas que eu vou trazer para essa história agora, Rodolfo e Ricardo, são pessoas que me ajudaram muito na construção civil. Porque eu comprei o terreno, eu não tinha o dinheiro para fazer a primeira casa. O que eu fiz? Falei, eu vou conversar com as pessoas aqui, chaves, para ver se meu sonho é muito louco. Vai fazer igual fez com o mercado, vai pegar dinheiro do pessoal. Não, foi até pior, eu vou contar aqui. Pior e melhor. Tinha um mestre de obra chamado Luciano, que graças a mim e graças a ele também, ele é um engenheiro civil hoje, começou comigo como mestre de obra. E eu cheguei para ele e falei, Luciano, deixa eu te fazer uma pergunta assim, absurda. Não deixem de fazer perguntas que você acha que é absurda. Não existe pergunta absurda. Sim. Saibam fazer boas perguntas. Rodolfo, cheguei para ele e falei, Luciano, eu quero construir uma casa
duplex, 72 metros, com 2 quartos, uma suíte. Quanto seria uma casa assim, assim, assim? Na época, eu nunca esqueço desse número. Eu falei, Felipe, eu consigo te entregar essa casa acabada por R$42 mil. Em quanto tempo você me entrega essa casa? Eu perguntei para ele, ele falou, em 4 meses. Falei, legal. Falei, só que tem um problema, eu não tenho dinheiro. Você conseguiria entregar a sua mão de obra no fiado? Porque no interior tinha muito fiado. Quem mora no interior sabe que tem muito fiado. Ele, cara, eu tô tranquilo, eu consigo segurar. Falei, eu vou te prometer uma coisa. Se você fizer isso por mim, todas as casas que eu fizer, todas elas vão ser com você. Apertamos a mão, beleza. Primeira etapa vencida. Segunda etapa seria convencer a dona do material de construção, Madalena. Muito obrigado pela oportunidade. Chamei ela para conversar. Material de construção chamado Crubichá, eu nunca esqueço esse dia. Fui lá falar com ela, levei a história de um louco, né? Olha, eu tô com um projeto, você é a primeira construtora do sul do estado do Espírito Santo a construir casas pela Caixa Econômica, eu tenho uma proposta para você, que é você me fornecer tudo que uma casa precisa, fiado, e eu te pago quando eu vender a primeira casa. Você me daria essa oportunidade? Ela falou, sim. Então ali começou a história. Eu construí a primeira casa sem R$1. Sem R$1. Parece como Só comprou o terreno e... Só comprei o terreno. Comprou essa ideia e compraram você. E aí eu fui grato a eles até o final. Até trazendo aqui, né, uma reflexão, né? Eu acho que entra numa questão, até vou usar uma frase do Neymar, é ousadia e alegria, né? A gente tem que ser ousado, né, cara, quando a gente quer ter algo, que a gente quer conquistar algo. E eu acho que se você não tivesse tido essa ousadia, talvez você nem teria iniciado. Eu acho que encaixa no que o Felipe trouxe, né, cara? Porque as pessoas querem, às vezes, esperar o momento perfeito para começar. E o momento perfeito é o quê? Quando o cara tem uma boa condição financeira, quando talvez a vida dele tá estabilizada, mas será que no momento que ele tiver com a vida dessa forma, ele vai querer um risco de ter um negócio? Exato. Entendeu? Então, acho que não tem como começar quando a vida tá perfeita, a não ser que você teve um negócio de sucesso, que você pode ter vendido esse negócio, e agora você quer montar outro negócio. Exato. Aí é diferente, porque daí você já tem a veia do empreendedor. Perfeito. Mas entra no que o Felipe falou, o cara que quer começar um negócio do zero hoje e espera o momento perfeito, que é quando ele tem uma estabilidade financeira, pô, será que o cara que tem uma estabilidade financeira, ele vai querer entrar numa instabilidade de ter uma empresa? É porque é aquela história, né? Qualquer empresário, ele precisa ter tomado uma decisão de risco. Não tem um que a gente conhece que não teve isso. Não tem um. Então, ou seja, às vezes é realmente se colocar numa posição desconfortável para almejar algo totalmente diferente, que o céu é o limite quando a gente está empreendendo. Agora, uma coisa que eu tenho um pouco de dúvida sobre a sua história. Então, primeiro veio a construção para depois seguir por uma expansão das lojas? Foi basicamente isso que aconteceu? Porque você chegou a ter bastante loja e tal. Como que foi esse processo de expansão? E em que momento que você percebeu que era necessário talvez abrir uma loja em outro local e expandir um pouco esse segmento que você idealizou ali naquela ideia que você pediu o dinheiro da galera lá? Então, depois de alguns anos lá com o supermercado, né, com a construção civil, chegou um momento que eu estava no auge da construção. Já tinha construído diversos condomínios. Que legal. Fui a primeira realmente construtora do sul do estado do Espírito Santo a financiar as casas pela Caixa Econômica Federal. Então, assim, eu aprendi uma coisa e foi ratificada pelo que eu considero meu mentor e agora sócio lá no Classic Club onde eu entrei, né, que é o Flávio Augusto. Até agradecer a ele publicamente, porque todos os movimentos que eu fiz na minha vida foi olhando para a história dele. Então, estava no auge ali em 2008. Né, eu digo assim, o empresário ele tem que entender qual é o auge dele, qual é o momento dele passar para o próximo nível. Passo. E não ter apego a vender. Eu já fiz muitos movimentos. Então, eu estava ali em 2010, construção civil bombando. Eu falei, cara, com a minha esposa, vamos voltar para o Rio de Janeiro agora, porque eu quero fazer uma expansão do supermercado. Legal. Né? Então, a gente fez esse movimento. Em 2010, a gente vendeu a loja, continuamos com a construção civil. Aí eu iniciei uma nova jornada, um novo movimento no Rio de Janeiro. E aí eu comecei a 1, 2, 3. Então, assim, no Rio foram um total de 11 lojas que eu passei. Né? Sempre movimentando. Fazia, vendia e continuava. Então, a gente deixou a construção civil em 2009, no auge. As pessoas até hoje me pedem casa lá no Espírito Santo. É impressionante. Caramba. A gente deixou no auge 88 casas para construir.
eu pensei assim, cara, eu vou deixar isso aqui no auge e vou deixar esse legado para uma outra pessoa, porque meu foco agora vai ser para o supermercado. E foi isso que aconteceu. Aí cheguei no Rio, a gente foi adquirindo lojas, comprando, academia também que eu entrei. Nesse meio fui empresário de cantor sertanejo por 10 anos, né? Empresa de produções e eventos, e assim foi, corretora de seguros. Só que eu nunca deixei o supermercado. Foram 23 anos empreendendo em vários ramos, Rodolfo e Ricardo, mas nunca deixei o supermercado. Só para ver se eu entendi, então. Você tinha a loja do Espírito Santo, certo? Certo. Você teve a construtora simultaneamente. Simultaneamente. Certo? E aí você decidiu ir para o Rio de Janeiro para poder montar novas lojas. Nessa transição, você vende o supermercado do Espírito Santo e vende a construtora para poder fazer todo esse movimento? Fiz esse movimento. Na verdade, a construtora eu não vendi. Entendi. Eu terminei a operação Uhum. e fui me dedicar só ao supermercado. Aí ali eu começo uma trajetória nova, Legal. uma história nova que se encerrou agora, recente, né? Uhum. Depois de 23 anos, eu fiz esse movimento. É um movimento muito interessante, muito de Deus também. Que a gente vai entrar em outro ponto, que eu sei que vai ser a sua pergunta. Depois de 23 anos, como é que você vai largar Você quase falou- 300 funcionários, né? Total, para me dedicar a um outro segmento? Sim. Mas Mas eu ainda tenho mais... Até para a gente, talvez, quem é do segmento comercial que está nos escutando, como que consegue expandir assim? Foram praticamente 23 anos, né? Como você falou, empreendendo nessa área. Mas no Rio mesmo foram 13, pelo que você falou, pelo que eu entendi. Então, em 13 anos, você montou 11 lojas. Cara, praticamente a gente está falando de quase uma loja por ano. Porque a gente entende que é um movimento que demanda muito energia e mão de obra, né, cara? Não é um negócio escalável. Entendeu? Por exemplo, assim, se a gente for olhar as grandes redes de supermercados, elas talvez estão conseguindo escalar porque elas estão comprando outros mercados. E aí você fazia esse movimento de comprar novos mercados ou você, tipo, criava do zero mesmo? Pegava um terreno, construía, ou pegava um ponto, transformava no mercado? Interessante, Rodolfo. Minha única loja que saiu do zero foi a primeira loja, que esse prédio é meu até hoje, com mais 2 sócios, o prédio, né? Uhum. E assim, eu sempre fui muito conservador, por um lado, e muito agressivo, por outro lado. Vou tentar contextualizar porque eu cresci. Ainda lá no Espírito Santo, me marcou uma pergunta que uma ex-gerente fez para mim. Ela falou assim, Felipe, cara, eu não consigo entender. Dentro da cidade, só você que tem um carro velho. O outro tem Hilux, C4 Palace, na época era um carrão, um Honda Civic. Cara, por que você anda de Palio? Eu respondi para ela, eu trago isso para minha vida até hoje. Eu falei, para tudo tem um momento certo. Pode ter certeza, eu não estou disputando com ninguém. Só que eu vou passar todos eles. Por quê? Existe um momento de maturação. Existe um momento que você tem que plantar e o momento que você tem que colher. Eu trouxe isso para minha vida. Então, quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu falei, cara, eu vou plantar. Tanto que eu saí do Espírito Santo com 3 carros. Nós tínhamos 3 carros bons, eu e minha esposa. Eu e minha esposa com 3 carros. E eu vendi todos esses carros, comprei um Renault Clio parcelado em 60 vezes. Porque eu nunca tive, nunca vou ter esse lance de você falar assim, cara, eu estou dando 10 passos para trás. Você que me escuta, que tem vaidade, que você que... Sabe, Rodolfo? Não vou vender meu carro, vou andar de ônibus, de Uber, porque eu estou pensando o que o meu vizinho vai pensar. Jamais vou pensar dessa forma. Então, isso que trouxe o sucesso. Eu falei, eu vou investir, vamos comprar um prédio próprio e dali a gente vai escalar o negócio. E ali começou esse movimento. Aí, eu sempre comprei, depois dessa primeira loja que eu aprendi como é difícil você começar do zero, comecei a comprar lojas prontas. Então, esse foi o movimento. Mas aí, por exemplo, para quem quer pensar em expandir dessa maneira, o que você entende que é o principal indicador de análise para comprar uma loja? Porque eu entendo que são vários fatores, né? De forma geral. A gente que trabalha com consultoria, que trabalha com análise de resultados das empresas, vão olhar o resultado da empresa, não está tão legal. E aí, será que é um bom investimento? Será que é o posicionamento? Talvez é o atual dono que não está conseguindo trabalhar bem a o loja. ponto. Enfim, uma série de coisas que se analisa. Na sua visão, que teve vários negócios fazendo essa formatação, o que é um fator relevante para a pessoa olhar, isso aqui é uma mina de ouro, mas não está tendo uma boa gestão?
olhando assim para quem vivenciou essa operação por várias e várias vezes, o que foi o fator mais importante que você analisa assim dentro de um negócio que você vai comprar? Existe um ditado no mercado chamado galinha morta, né? Aquele empresário que já está quase morrendo, está sangrando e a pessoa vai lá e pisa na cabeça dele. Uhum. Eu sempre fui contra isso. Eu nunca gostei de pegar nenhum mercado que estivesse falindo. Nunca. Eu sempre quis uma segurança em relação ao que eu estava comprando, Sim. sabe, Rodolfo? Eu sempre olhei os números, sou filho de contador, tenho isso na veia. Voltando um pouco rapidamente, comecei a trabalhar com meu pai aos 14 anos no escritório de contabilidade. Já sofreu tanto também. Então, assim, eu sempre gostei de números. Então, sempre analisei os números. Eu sempre fui mandar até um abraço pro Rangel, o corretor, que já me vendeu mais de 10 lojas. Cara que ele sempre diz que eu era o cliente mais exigente que ele teve. Porque eu ia na loja 6, 7, às vezes 10 vezes, até tomar a decisão de comprar uma loja. Então, sempre fiz esse movimento. A loja precisa estar saudável e o porquê que ela está sendo vendida. Eu queria saber o porquê. Então, fazia a minha análise, fazia os estudos de viabilidade do mercado e identificava quais são os pontos de melhoria dessa loja, quais são as oportunidades. SWOT, né? Você que for comprar um supermercado, presta bem atenção naquela câmera lá. Observe as oportunidades que você tem ao analisar os números, o bairro. Não é focar, eu vou focar na galinha morta. Quantas vezes, eu falo isso porque eu tenho um temor a Deus, eu não estou aqui para mentir. Eu salvei empresário. Por quê? Aquele cara que está lá morrendo e às vezes você precisa dar só um direcionamento para ele. Sim. Ele está sem estoque e ele está com uma BMW lá fora. Entra exatamente em conta que você acabou de falar. Não, o Rodolfo já falou isso algumas vezes. Às vezes a gente pega muitos casos de empresários que querem estar muito bem em frente às outras pessoas. Mas o negócio está todo endividado, o negócio está, por exemplo, deixando de cumprir as suas obrigações principais. Ter dívidas não tem problema nenhum, faz parte do jogo. Mas desde que você consiga honrar elas de uma maneira coerente, né? Porque, por exemplo, um parcelamento, um crédito bancário que não conseguiu pagar, isso faz parte de uma realidade de quem tem negócio. Mas agir de forma intencional, de forma a realmente falar assim, vou pegar dinheiro aqui para poder não conseguir honrar os meus compromissos. Nós também enxergamos que isso não é uma ideia de crescimento sustentável. Acho que até trazendo um ponto, né? A gente costuma dizer que, às vezes, muitas pessoas têm uma história de que um dia faliu um negócio. A gente não tem essa história de que faliu um negócio. Por quê? A gente sempre pensou muito nisso que você falou. Em qual sentido? Tipo assim, até onde eu consigo ir? Então, vamos dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, eu tenho clientes que se a empresa der 40 mil de lucro, ele vai tirar 45. E se ela dá 60 no outro mês, ele vai tirar 70. Entendeu? Então, assim, de forma muito simples, não tem como um negócio desse dar certo. E aí depois, a hora que realmente essa empresa ela começa a passar dificuldade, aí não adianta reclamar da política, não adianta reclamar do colaborador, porque, cara, o problema não é. O problema. A autorresponsabilidade sempre é do dono do negócio. É verdade. Então, o que acontece? Eu acho que se tem uma das coisas que a gente sempre foi muito assertivo, foi realmente que a gente entendia que tinha momentos certos para cada coisa. Então, assim, tinha aquele momento que a gente investia muito na empresa. A gente também tem um prédio aqui no centro de São José, que é próprio, entendeu? Então, a gente investiu na empresa, porque naquele momento eu podia falar, para que eu vou comprar um prédio de 600 mil? Deixa eu comprar uma BMW aqui de 300, de 400, entendeu? Mas para que eu ia comprar aquilo se eu entendia que aquilo não era uma necessidade que eu tinha? E aí, o que eu vejo? Às vezes a gente tá fazendo consultoria, o cara se apega no quê? Mas como que eu vou tirar meu filho da escola que ele tá hoje? Cara, você vai ter que tirar, porque a sua empresa não te dá essa condição. Então, assim, entrando acho que muito nesse assunto, a maior dificuldade dos empresários hoje, e assim, independente do segmento, é esse de que realmente está muito mais preocupado com o que as pessoas vão achar da vida dele, do que realmente, de fato, ele quer para a vida dele. E no fim das contas, o pessoal não tá nem aí, cara. Entendeu? E no final das contas, ninguém paga os seus boletos, né, cara? Então, tipo assim... às vezes a imagem que a gente quer transmitir é importante. De fato, ninguém quer contratar alguém que não passe confiança. Mas a confiança, no início, ela não está necessariamente aos bens, ao patrimônio que você tem. E sim ao seu caráter, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. A sua palavra, eu acho que ela tem um valor extremamente independente de contrato. Tem pessoas que falam uma coisa aqui na frente de você e depois vira as costas e vira outra coisa. Até trazendo um ponto importante. A gente tem um cliente lá de Caraguá, vou levar você para conhecer ele, o Eduardo.
Ele recentemente montou um supermercado lá, etc. E quando a gente foi fechar o contrato com ele, eu tinha um Celta sem ar, 4 portas, e que às vezes levava o cachorro pra viajar, ainda o banco tava cheio de pelo. Aí eu lembro que um dia, quando eu fechei o contrato com o Eduardo, ele falou, cara, vamos almoçar e tal. Eu falei, não, vamos no seu carro, né? Não, vamos no seu, cara. Eu falei, pô, cara, tem um Celta, não tem ar. Cara, eu vim não sei da onde, nunca tive nada, não sei o quê, não ligo pra isso não. Ou seja, tipo, era uma preocupação que a gente tinha. Só que a partir do momento que ele falou aquilo pra mim, eu falei, pô, cara, isso não é tão importante. O que é importante é como se diz, a segurança que eu passei pra ele de demonstrar que eu vou fazer um serviço diferenciado pra empresa dele. Entendeu? Então, assim, às vezes também o pessoal confunde muito hoje o posicionamento com o que realmente você consegue entregar. Exato. Então isso é importante. Não adianta ter a BMW de 700 mil e o serviço ser uma bosta. É verdade. Entendeu? Então entra exatamente nisso. Eu acho que trazendo esse ponto que você fala, cara, pra mim eu acho que é o principal divisor de águas, cara. Pra qualquer tipo de empresário. Não colocar o carro na frente dos bois, cara. Eu acho que é o ego também, né, Rodolfo? É o Não é ego. somente a questão disso. Agora eu gostaria que você trouxesse mais para o cenário atual dos seus negócios. Então você pegou, tinha essas 11 lojas e tal, do nada uma nova luz veio na sua cabeça, vou vender tudo. Vou fazer outra coisa da minha vida. Conta pra gente que momento que você tomou essa decisão e quais os negócios atuais que hoje você está empreendendo. Assim, até mandar não posso esquecer aqui de mandar um abraço pro meu filho, pro Murilo. Filho, te amo, tá? Minha esposa, o Pedro Henrique também, meu outro filho de 6 anos, que são as peças-chave na nossa vida, né? Então, todo esse movimento, depois do nascimento dos meus filhos, foi sempre pensando o que eu posso levar de melhor para os meus filhos. E o sonho do meu pai, seu sonho foi realizado, era eu sair do segmento supermercadista. Eu falo, filho, você pode muito mais, existe um mercado muito vasto aí fora, porque realmente você ser empresário no Rio de Janeiro, no ramo de supermercado, não é fácil. A sua segurança, ela tem que ser muito forte, Forçada, né? Você tem que andar de carro blindado, você tem que ter segurança. Então, é uma série de fatores que realmente foi maturando ao longo dos anos. Mas eu vou chegar na minha empresa nova e como é que isso tudo aconteceu. Esse tempo de maturação aconteceu na minha vida. Exatamente há 3 anos e 4 meses atrás, meu atual sócio, Paulo, tamo junto, um abraço. Ele me pediu uma mentoria. Ele me ligou, eu sou cliente dele há 12 anos. Ele me pediu uma mentoria, falou, quanto você me cobra para me dar uma mentoria? Eu posso te pagar até 25 mil reais. Posso estar errando, sabe? Não sei, foi 10, 15. Cara, eu preciso de uma mentoria. Que ele olhava para minha vida e falava, pô, se o Felipe pode, eu também posso. Porque ele veio de uma origem muito humilde, ele começou muito de baixo. Eu podia ter ganho aquele dinheiro. Por isso que nem tudo é dinheiro. Você pode cobrar uma mentoria? Pode, mas você pode entregar um conteúdo gratuito para as pessoas. Sabe? Nem tudo é só dinheiro aqui na rede social. E isso eu vou provocar muito isso aos donos de supermercado. Eu vou te ajudar, pode ter certeza. Nem tudo é dinheiro. E aí eu sentei uma tarde inteira com ele. Ele é adventista, né? Então o adventista ele não pode, depois do pôr do sol de sexta-feira, ele não pode mais falar de trabalho. Então a gente começou na sexta-feira e teria que terminar até o pôr do sol. E ali eu dei uma mentoria, que foi um direcionamento na vida dele. E naquele dia, quando eu direcionei ele, caiu uma fichinha de leve. Ficou ali na minha caixinha da mentoria, monitorando o mentorado. Né? Eu ficava monitorando ele, né? Porque você direciona. Será que ele fez mesmo, né? Se você mentorar uma pessoa para o caminho errado, você pode estragar a vida dessa pessoa. Então, você que é mentor aí, no ramo de supermercado principalmente, que é o ramo que eu domino, porque eu comecei, Ricardo e Rodolfo, só trazendo um pouco para trás aqui, eu fui caixa, eu fui operador, eu fui açougueiro, eu conheço todos os setores de dentro do supermercado. Eu sei lançar nota, eu sei entregar um panfleto, que hoje em dia é rede social. Então, eu dormi 3 anos dentro de um supermercado, com um facão do meu lado. Eu conheço o que é um bandido entrar à noite da sua loja para roubar a sua loja. Então, tenho muita história em relação a isso. Então, eu vejo muito charlatão na internet vendendo um sonho irreal. Isso me incomoda. Isso vai acabar, porque a gente vai chegar muito firme no segmento supermercadista. Trazendo para a mentoria, eu fui monitorando ele e a gente foi acompanhando, né? Direcionamento. E ele pegou uma rota muito legal. E a gente
ele falava, ó, toda vez que eu fechar um contrato, eu vou te ligar. Eu vou te falar. Aí a gente combinou o seguinte, vamos de 100 em 100. Aí ele foi 100, 200, 300, 400, 500, 600. Quando ele chegou em 1.000 clientes, ele sempre pagando meu almoço, né? Cabe ressaltar, né? E as blusas do Flamengo. Obrigado pelo arsenal de blusas do Mengão que você me deu, né, meu amigo? E aí, nesse período, eu fui abrindo outras lojas. E abri minha principal loja, que foi meu xodó. E aconteceu um fato que eu vou trazer essa reflexão para todo empresário, que ali foi o momento que eu decidi realmente sair do segmento. Tem mais ou menos 1 ano e 3 meses. Só que sair do segmento não é fácil. Não é você vender de qualquer forma. Tem que ter um planejamento. Né? Então, por isso que eu falo na internet o seguinte. Se o seu supermercado, o seu restaurante, o seu hotel, você não tiver indicadores, porque é muito fácil você dizer, igual muitos dizem que você tem que sair 100% do operacional, você tem que sair sim, você tem que ser estratégico sim. Mas os indicadores eu aprendi com Flávio Augusto da Silva. Quem tem que medir é o dono da empresa. E você tem que trazer elementos como se fosse uma teia de proteção. Aqueles elementos é você que tem que cuidar. Não é o presidente, não é o CEO, é você que tem que cuidar. Então, há 1 ano e 6 meses, 3 meses, não lembro atrás, eu tive um problema de um antigo diretor que fez ele fez uma situação na empresa. Eu fui descobrir depois de um tempo, porque eu tinha meus indicadores, mas esses indicadores eram mexidos por ele. E ali, naquele momento, eu falei, cara, eu vou vender isso tudo. E olhando para o meu mentorado crescendo. E ali eu comecei a fazer o movimento de vender as lojas. Né? Demorou ali 1 ano e pouco até eu vender todas as lojas. E aí a decisão de hoje estar empreendendo em outro segmento baseado... Então, vamos voltar lá. Aí você fez essa mentoria no 0800 aí pro seu amigo, né? Hoje seu sócio. Isso. E isso se tornou hoje sua atividade principal. Conta um pouquinho o que é esse negócio, qual que é o diferencial, o que torna ele único, assim, no seu ponto de vista. Porque eu acho que você é um cara que... Você tem um DNA que você gosta de colocar no negócio. Pelo menos é a forma que eu vejo. O que hoje torna... A tua decisão, putz, cara, esse negócio eu tenho que estar aqui dentro. O que te fez esse insight, assim? Então, a palavra que me define, Ricardo Rodolfo, é garra. É garra. Sabe aquele jogador de futebol que ele não é o melhor, mas ele entrega? Eu sou o cara da entrega. Eu vou entregar tudo que eu tenho, que eu não tenho. Sou um cara que leio muito, aprendo muito, tenho um coração que eu ensino, que eu sei aprender. Eu estou aqui exatamente aprendendo com vocês. Esse movimento da expertise é um movimento que ele nasceu há 3 anos. Mas esse movimento, eu sempre, assim, tentar resumir, sabe, Ricardo? Eu sempre tive um sonho de uma empresa tecnológica. Tecnologia é algo que sempre esteve presente nos meus negócios, na minha vida. E aí, mais ou menos 1 ano, sei lá, 8 meses, 9 meses, eu não sou muito de gravar data. Alguns meses atrás, antes de a gente fazer esse movimento de realmente entrar, a gente começou a fazer alguns testes na parte de auditoria e fazer um investimento na parte de tecnologia até tornar sócio de fato. Isso foi maturando. Então, a minha última loja, até engraçado, um abraço lá para o pessoal que comprou a última loja, eu vendi essa loja 3 vezes. A primeira e a segunda, eu apertei a mão e tive que recuar, porque o nosso processo tecnológico... Porque assim, para você que está contratando uma pessoa de tecnologia, toma cuidado. Ele fala que vai te entregar, mas faz os testes que precisam ser feitos. Sim. Eu tive que recuar porque na hora de você contrata um programador para te entregar aquilo que você quer e você bota pressão naquilo, teve uns probleminhas, aí eu tive que voltar atrás, mas eu tenho princípios e valores, então eu vendi a empresa para a mesma pessoa que eu apertei a mão, pelo mesmo valor. Cabe ressaltar aqui, tá? Eu recusei R$1 milhão a mais porque eu tenho princípios e valores. Se eu combinei alguma coisa com você, independente de eu ter outra proposta, eu vou cumprir com o que realmente a gente definiu ali. A questão da palavra, né? Que eu a acho palavra. Que é bem importante. Então, assim, resumindo mais um pouco.
A gente validou todos os processos de tecnologia que eu queria, junto com o meu atual sócio. E naquele momento, eu falei, cara, esse é o momento. Vamos entrar com tudo, pensando mais na parte de tecnologia, porque a Expertisa hoje, ela já tem... Esse mês a gente vai fechar mais de 1.300 clientes. Então, uma empresa consolidada, a gente atende grandes players hoje do mercado, como Ambev, como Gafisa, Piraquê, entre outros, né? É só você entrar lá no nosso portal, você vai ver todos os players de mercado que a gente atende. Então, o que realmente tocou o meu coração é proteger o empresário. Porque, Rodolfo, Ricardo, é impressionante. A gente olha hoje para alguns empresários e eu falo assim, aquela câmera lá, você sabia que sua loja pegar fogo hoje, possivelmente, 98% das auditorias que a gente faz, os empresários não vão receber o seguro. Eu já tenho uma corretora de seguro desde que eu comecei lá atrás, na Bradesco. Também tenho essa empresa, só que eu não misturo. Eu só oriento. Uhum. Então a Expertisa veio de um sonho do Paulo, o nome da Expertisa vem de expertise. Você tem expertise e vender para o empresário que realmente ele precisa andar certo hoje. Né? Então a tecnologia ela veio atrelada o quê? Uma legislação. Então todo esse estudo que eu venho há 3 anos e 6 meses lá de trás, foi vendo as tendências. O que o governo veio trazendo. Eu digo assim, que a parte de tecnologia, ela veio para ajudar o empresário, o Ricardo. Com certeza. Ela veio ser um aliado. E às vezes tem empresário que tem medo de tecnologia, né? Tem medo de inovação. Eu acho que vai mudar todo o processo da empresa dele, né? Ele acha que as pessoas que trabalham nas empresas também, uma parte das pessoas elas têm essa tendência também de não querer sair dessa zona de conforto, entendeu? Só que só para entender um pouco mais da questão da Expertisa, ela faz uma auditoria no que exatamente? Então, a gente tem uma legislação hoje da Receita Federal que ela se consolidou agora em janeiro de 2023. Né? Toda empresa que tenha mais de um funcionário, ela tem que ter uma medicina em segurança. Na verdade, ela tem que fazer todo o trabalho. Só que é humanamente impossível você ser empresário e colocar um contador lá dentro da sua empresa, um jurídico. O que todo mundo faz? Terceiriza. Né? Uhum. Você tem um contador terceirizado, um jurídico terceirizado. A medicina em segurança do trabalho é o mesmo movimento. Então, a medicina em segurança do trabalho, ela faz os seus exames, ela te encaminha para uma clínica ou com médicos próprios. Lá na Expertisa a gente tem equipamento próprio, médico próprio e tem as terceirizadas, né? Que a gente manda o funcionário fazer os exames, a gente faz os acompanhamentos. E qual é o X da questão? Não adianta você só fazer o exame. Muita empresa fala, não, eu faço o exame. Mas quem sobe na plataforma da Receita Federal os eventos do E-Social? Os eventos S2220, 2240, 2210, esses eventos eles têm que subir na plataforma. Se você não tiver uma medicina em segurança do trabalho tecnológica, a sua empresa não consegue dar conta. E é como se não subir, é como se a empresa não estivesse fazendo, né? Não estivesse entregando. Eu acho que existe uma lacuna também, né? Porque, igual você falou, a contabilidade, em tese, não é responsável por enviar. E ela entende que a medicina do trabalho está enviando. Só que também a medicina do trabalho, em tese, ela não é obrigada a enviar. E aí fica a responsabilidade para o empresário? Não, na verdade aí depende do contrato que você faz Sim. com a medicina e segurança do trabalho. Mas, por exemplo, até te interrompendo, basicamente como que a gente entende lá no escritório? A gente entende que isso é uma atribuição mesmo da medicina e segurança do trabalho, porque está atrelado ao serviço. Não tem como um escritório de contabilidade entregar uma informação que não é pertinente à rotina dele, né? Não faz muito sentido. Bom, o papo está muito legal. A gente está tendo muitos insights aqui, mas a gente está caminhando agora para encerrar o nosso episódio. E como sempre, Felipe, agora eu vou explicar aqui para você, nós sempre gostamos de dar uma dica de ouro assim, para o empresário que está ali, né, no front, está ali tendo os desafios que é ter uma empresa. Então eu gostaria de perguntar para você que dica que você acha que é valiosa, que realmente o cara consegue aplicar a partir de amanhã na empresa dele. Dê sua dica aí para a gente finalizar o nosso episódio. Antes de finalizar, dar essa dica... Aqui, ó. Eu vou falar para você que é contador, não se preocupe, já existe uma nota do CRC regional, da FENACOM, que vocês não têm obrigatoriedade de fazer esses envios do E-Social. Isso é muito importante, está frisado. Tá? E nossa empresa vai te ajudar
a subir isso com uma plataforma totalmente tecnológica que nós temos. Bom, mais alguma dica? para finalizar agora, para você que é empresário, que você está me ouvindo, principalmente no ramo de supermercado, mas pode levar para toda a vida. Não tenha orgulho e vaidade. Se você for um cara que tiver orgulho de você achar que você é o bonitão, que você vai chegar na sua empresa com a Land Rover, você tem que se preocupar com a sua empresa, com a maturação da sua empresa. Então, seja um empresário com um coração ensinável para você passar isso para os seus funcionários. Se você for um cara que seja humilde, que tenha tranquilidade, e você olhar no olho de cada funcionário seu, Rodolfo, Ricardo, que eu sei que vocês fazem muito isso, não é à toa que a gente está aqui hoje junto num projeto, você tem que ser um empresário que tenha essa tranquilidade de mostrar para a sua equipe que você está ali com ela, que você é o líder. Sim. Mas o momento que cada um precisar de você, você vai estar ali pronto para resolver qualquer tipo de problema. Isso é básico para qualquer tipo de empresário. Então fica essa dica, tem muitas mais dicas, né? Nos sigam lá na rede social, meu Instagram é sou.felipelopes. Estou dando muita dica para você lá, de como empreender em vários segmentos que a gente já fez. E chegamos em São Paulo agora, expandindo a nossa empresa junto com vocês. 2 craques da Gênero aí, conquistando aí. A gente está ali junto, né? Vamos pra cima, vamos chegar em 2.000 clientes ali, ó, juntinhos. Top. Vamos lá, Felipe. Rodolfo, qual que é a sua dica agora? Cara, acho que o Felipe trouxe um ponto muito importante, né? Acho que a gente sempre fala sobre isso, né? Sobre essa vaidade, né? Volta a falar, tem muita gente que acha às vezes bonito, fala, eu tenho uma história que eu quebrei e tal. Pô, cara, às vezes você quebrou porque você tomou atitudes que naquele momento a sua empresa não estava pronta. Verdade, cara. E aí, o que acontece? Eu vejo que é muito comum pessoas que querem, sei lá, eu quero ganhar 50 mil reais, tá, mas a sua empresa não está preparada para pagar 50 mil reais para você. Você pode contratar a fórmula mágica que for, que a sua empresa não vai te pagar 50 mil reais por mês. E aí, o que eu vejo que é muito comum? É toda essa questão dessa vaidade, de olhar realmente e falar, é um passo de cada vez, hoje eu não tenho essa condição, mas daqui 2 anos eu estou almejando a comprar tal coisa. Então eu acho que entra exatamente isso. Empresário, saiba o momento que a sua empresa está. Não coloque o carro na frente dos bois, que vai dar muito ruim isso. A gente vê direto, né, Ricardo? Dando ruim. Verdade, e a gente até brinca, né? Até trazendo um ponto aqui. Teve um dia que a gente estava numa reunião com o empresário reclamando muito, tal, e daqui a pouco eu escutei assim, olha aquele sofá que lindo, não sei o quê. Ah, que legal. Eu paguei 24 mil reais naquele sofá. Eu olhei pro Ricardo e falei, tá aí onde tá o prejuízo, entendeu? 24 mil reais num sofá, uma empresa que às vezes não tem essa condição de comprar uma coisa básica, de ter mercadoria no estoque para vender, entendeu? Mas qual que era o sentido? Não, é que aqui vai ser nosso showroom, os clientes vão vir aqui e vão comprar. Cara, é com sofá de 24 mil ou sem sofá de 24 mil, o cliente iria entrar lá e comprar. Só que para ele comprar tem que ter estoque, e para ter estoque tem que ter dinheiro. Beleza? É isso aí. Bom, eu vou inovar aqui, eu vou dar 2 dicas rápidas aqui para quem está nos escutando. A primeira, ousadia e alegria. Eu acho que a história do Felipe é inspiradora. Um cara que montou uma construtora sem ter dinheiro, pegou o estoque do depósito, pegou a mão de obra ali do construtor, financiada, e tá aí. Teve mais de 80 imóveis, né, conseguido ter esse resultado, promoveu uma questão social para um monte de pessoa aí ter acesso à moradia. Então, eu acho que o empresário ele também não é só dinheiro. Olha o tanto de pessoas que indiretamente você ajudou e beneficiou. E a segunda dica é uma referência a um livro que eu gostei muito de ler, O Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que você tem que ter 3 profissionais na sua vida. Um corretor de imóveis, que você, pelo que você falou, ajudou você a comprar vários. Sim. Corretor, né, de forma geral. Eu fui corretor de imóveis. Né? Um advogado e excelente contador, né? Então, se você precisar de estamos aqui. Beleza? Tamo junto, pessoal. Obrigado. Vamos encerrar esse episódio aí. E é isso aí. Obrigado pela sua presença, beleza? Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Um abraço. Até mais.